Olá internet, tudo bem? Eu sou o Ti Gonçalves da Rocket, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês. E, na verdade esse vídeo é um vídeo resposta a uma dúvida que deixaram no último vídeo. Naquele vídeo que eu falei sobre o GPT-4, que eu exemplifiquei fazer algumas automações utilizando o GPT-4, plugins e tudo mais, né? Então quem deixou a dúvida foi o nosso amigo Henrique Prats. E ele escreveu o seguinte, uma dúvida. O Link Reader é capaz de quebrar o paywall de sites para acessar o conteúdo? Ou tenho sempre que colocar links de sites que não tenham paywall? Quando eu li essa dúvida dele, eu confesso que eu não sei responder. Na verdade, eu não sei responder até agora, né? Porque normalmente eu utilizo esse recurso com notícias que eu leio, né? E normalmente, como são notícias que eu quero compartilhar, no caso, então eu não busco fontes que tenham paywall, porque senão as pessoas que me seguem lá no Twitter não vão conseguir acessar também, vão ter esse problema com paywall. Então, como eu quero justamente que todo mundo que me segue consiga acessar as coisas que eu tô falando lá, então eu boto normalmente fontes de notícias públicas, né? Então, que tem acesso ilimitado do público. Quem não sabe o que seria esse paywall de notícias é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu separei aqui umas janelinhas pra gente fazer um laboratório, eu separei essa notícia da Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo é um site que tem paywall, eu posso acessar essa notícia, ler a notícia, aí eu vou ler uma outra notícia também, consigo ler, eu vou ler uma terceira notícia, quando eu vou ler a quarta notícia ele vai dizer, pera lá, você já excedeu o seu limite gratuito de matérias por dia. Ou seja, eu não consigo mais ler nada hoje, a não ser que eu faça uma assinatura do site da Folha de São Paulo. Então tem muitos sites que são assim, né? E eu peguei o da Folha de São Paulo por ser um site que a maioria das pessoas já conhecem e... Enfim, isso é um site que eu lembrava que tinha paywall também. Então assim, tecnicamente falando agora, como programador, o paywall funciona da seguinte maneira. A notícia ela vem para o navegador do servidor, porque você normalmente visualiza a notícia e de repente ela fecha. Ela fecha e aparece o aviso dizendo, ó, você precisa agora fazer uma assinatura. Então se mostrou na tela, veio do servidor para o meu navegador essa notícia, né? Existem extensões de navegador até que conseguem burlar o paywall. Então eu acredito que se conseguem burlar, então deve ser algo, aliás, deve não, com certeza é algo relacionado ao navegador e não ao servidor. Então essa informação, ela saiu do navegador e veio até mim. E alguma coisa ele controla o front-end, né? Controla no meu navegador que ele não deixa eu ver a notícia. Então pode ser um cookie, pode ser alguma outra coisa nesse sentido, alguma informação que ele grava no navegador. Não acredito que seja um controle por IP, até porque se fosse por IP provavelmente aconteceria no servidor, mas não faria muito sentido, porque por exemplo, se eu trabalhasse numa empresa com 50 pessoas que talvez estão usando o mesmo IP, se uma pessoa lê 3 notícias, mas ninguém naquela empresa vai poder ler notícia naquele dia. Então isso acho que não faz muito sentido, né? Então realmente é algo relacionado ao navegador. Sem testar, o que eu acredito em relação à pergunta? Eu acredito que não vai ter problema, porque eu não lembro pelo menos de nenhum site que tenha paywall que não libere uma quantidade de notícias gratuitas, pelo menos 1, 2, 3 notícias gratuitas. Então, acredito que o Link Reader ele vai fazer o seguinte, ele vai lá acessar o navegador, o site lá da Folha de São Paulo, no caso, e esse acesso para a Folha de São Paulo é como se fosse o primeiro acesso sempre. Ou seja, sempre vai cair na notícia gratuita, sempre na matéria gratuita. Então, acredito que nunca vai cair num link que tenha bloqueio, né? Porque se ele existe um controle, por exemplo, via cookie ou qualquer outro recurso que grava no navegador, né, que faz alguma marcação no navegador de que, ó, já leu tantas notícias, cada vez que o Link Reader ou Web Browser, que eu também vou fazer o teste, acessar esse site, ele vai acessar como se fosse um navegador zerado, como se fosse tipo a primeira vez que estivesse acessando. Então acredito que não vai ter problema em relação a isso, mas não adianta a gente ficar na teoria. Vamos para a prática. Eu separei aqui para a gente fazer esse laboratório, essa notícia que fala do filho do Gugu fica em silêncio e audiência sobre a herança do pai. E para a gente só confirmar que às vezes o que acontece? Às vezes o GPT ele dá umas deliradas, que é realmente o termo que a gente utiliza técnico, que é o índice de delírio. Às vezes ele não consegue acessar, mas baseado na URL, que é uma URL que aqui está escrito a mesma coisa que o título, ele vai às vezes inventar uma resposta. Então para a gente ficar esperto e ver que realmente ele leu, ele precisa dizer que a mãe está tentando um reconhecimento de união estável com o apresentador, né? Porque pelo título tu não consegue deduzir isso. Então vamos utilizar isso como um critério de avaliação de que ele realmente fez a leitura, conseguiu acessar e fez a leitura da notícia. Eu separei aqui 2 janelinhas para a gente fazer o teste. Uma
com o ChatGPT 4 utilizando o browsing, né? Que é o browsing beta, que não é utilizando um plugin, ou seria como se fosse um plugin nativo do próprio GPT-4, né? E o segundo teste vai ser então utilizando plugins, e eu separei aqui o pluginzinho Link Reader, que é o qual o nosso amigo Henrique fez a pergunta dele. Vamos então aqui primeiro para o browsing, e eu vou fazer a seguinte pergunta aqui pro GPT-4. Faça um breve resumo desta notícia. Vou botar 2 pontos e a URL. Eu vou copiar, porque eu quero depois colocar exatamente a mesma instrução, o mesmo prompt lá na outra janelinha utilizando o plugin. Vamos ver o que ele vai fazer. O filho do apresentador Google tal permaneceu em silêncio. Ele não utilizou... Ah não, desculpa gente, que eu fiz um... Ó, aquilo que eu falei. Eu utilizei o GPT 3.5, eu fiz um erro aqui, tá? Então não considere essa resposta. Só que mesmo utilizando o GPT 3.5, que não consegue acessar a internet, ou seja, ele não leu a internet, ele me deu uma resposta, né? E essa resposta aqui, ele inventou. Por isso que é muito importante, e eu quero gravar um vídeo falando sobre isso também, da importância de você nunca utilizar o ChatGPT como fonte de consulta, como fonte de pesquisa, porque ele tem esses delírios, né, que a gente chama. Então aqui, a única informação que ele teve para montar esse texto foi: filho de Gugu fica em silêncio em audiência sobre a herança do pai. O resto foi tudo invenção dele. Mas isso fica para um próximo vídeo pra gente falar. Eu vou então fazer aqui a correção. Eu vou vir aqui então, que aqui tá o browsing, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora da forma correta, né? Eu nem vou cortar enquanto ele tá aqui consultando, agora sim, ó, o browsing tá em ação. Eu nem vou cortar aquela parte errada, porque eu quero já deixar de exemplo do quanto é importante que você não utilize o ChatGPT como fonte de consulta ou fonte de pesquisa para algo que você está fazendo. Às vezes as pessoas estão fazendo um trabalho de escola, estão fazendo alguma consulta de trabalho, e é importante que você não utilize ele como fonte de consulta, porque existem essas informações. O ChatGPT, ele não sabe dizer não sei. Ele nunca vai dizer não sei. Ele vai inventar alguma coisa, né? E é muito perigoso, porque ele vai inventar algo que não é real, e a gente acabou de ver esse exemplo ali, né? O browsing, ele é legal, não nesse caso aqui, porque eu passei exatamente uma URL. Mas se eu, por exemplo, escrevesse assim, que dia, vamos supor, sobre o mesmo assunto, né? Que dia que o Gugu faleceu e sobre o que ele faleceu? Ele vai pesquisar e ele vai me dar a resposta, só que ele vai me dar a referência. 1, 2, 3, que se você clica, ele vai mostrar a URL que você, então, que ele encontrou aquela informação. Aí você confere a fonte, vê se é uma fonte confiável e tudo mais, até ler e tudo, e daí sim você pode utilizar. Mas sem o browsing você não pode utilizar o GPT como fonte de pesquisa. Mas vamos lá, ele respondeu aqui. Agora ele fez a consulta e respondeu. João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, não fez declarações durante uma audiência judicial que ocorreu na segunda-feira. A audiência faz parte do processo a qual sua mãe, Rose, está buscando um reconhecimento de união estável do apresentador. Ou seja, com o apresentador. Ou seja, ele realmente leu a notícia e me fez o resumo conforme eu pedi. Então aqui ele funcionou de maneira perfeita em relação a acessar a notícia mesmo um site tendo paywall, né? Aqui ele colocou aquelas referências que eu falei, ó. Ele inclusive pesquisou outras fontes de notícias que falam sobre isso, ó. Aqui ele tá, não sei se vocês conseguem ver aí, eu não consegue ver, mas aqui, ó, é um link do Metrópole e tal. Então ele trouxe ainda outras fontes. Então por isso que é importante utilizar o browsing para conseguir utilizar como fonte de pesquisa. Agora vamos fazer a mesma informação, só que agora usando o GPT-4 com plugin e utilizando o plugin do Link Reader. Vou fazer exatamente a mesma coisa e vamos ver o que ele traz. Link Reader tá assim agora consultando a notícia e vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá no outro, né? Só que agora não utilizando o browsing, mas utilizando o Link Reader, que é um plugin extra. A notícia publicada na Folha de São Paulo relata que João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, permaneceu em silêncio durante uma audiência judicial sobre a herança do pai. A audiência foi realizada em relação ao processo a qual a mãe de João, Rose, está buscando um reconhecimento de uma união estável com o Gugu. Aí vai continuar falando sobre a notícia. Tá feito o teste, né, daquilo que o Henrique perguntou pra gente, e sim, ele consegue ter acesso à informação e fazer um resumo e tudo mais. Um insight agora aqui, né? Se você tá querendo ler uma notícia num site que tem paywall, que você já tá bloqueado e não consegue ler, você pode mandar pro ChatGPT buscar essa notícia pra você, fazer um resumo pra você, ou sei lá, você pode pedir pra ele carregar a notícia inteira pra você também, e assim por diante, né? Que ele vai ter esse acesso, então, liberado sempre. Tá bom? Então é isso aí. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho e em breve eu volto com mais notícias sobre tecnologia, inteligência artificial, programação e tudo mais. Até a próxima.